Senhoras e senhores deputados, vamos dar reinício à nossa reunião para termos a nossa primeira audição de hoje, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, a audição do Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, o Sr. Arquiteto João Carlos dos Santos, na qualidade de Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e da Sra. Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, a quem, Fernanda Soares Heitor, a quem saúdo e agradeço a presença. Nós temos hoje uma grelha de trabalhos um pouco diferente do que é habitual, que no fundo nós estamos a juntar duas entidades, mas peço-vos que não se centrem em absoluto no tempo. Vamos tentar não ceder durante os 6 minutos em cada resposta a cada grupo parlamentar. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos para vos colocar questões. Nós vamos dar 6 minutos para que respondam. A resposta é individual a cada grupo parlamentar, sendo que nós vamos começar pelo grupo parlamentar requerente, que é o PSD, e vamos terminar também com o grupo parlamentar requerente, que tem no final mais 2 minutos. Isto se os senhoras e senhores deputados abdicarem de que exista uma segunda ronda, porque pode existir uma segunda ronda. Começa o grupo parlamentar do PSD, dava a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Almeida para, durante os próximos 5 minutos, colocar as questões que entender. O Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, Fernanda Soares Heitor. Cumprimento também o Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, na qualidade de Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Salvaguarda Património Cultural, João Carlos dos Santos, e agradeço a participação nesta audição parlamentar solicitada pelo PSD com o propósito de acompanhar e avaliar a execução do PRR Cultura. A estrutura de missão Recuperar Portugal contratou com o Fundo de Salvaguarda de Património Cultural e com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais os investimentos do PRR destinados à cultura num valor total de 243 milhões de euros a implementar até ao final de 2025. O Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais é responsável pelo investimento de 93 milhões de euros para as redes culturais e transição digital. E o Fundo de Salvaguarda de Património Cultural é responsável pelo investimento de 150 milhões de euros para o património cultural. É evidente que estamos perante uma oportunidade sem precedentes, que não podemos desperdiçar, que exige um esforço extraordinário por parte da Administração Central, mas também regional e local. Vossas Excelências representam os 2 beneficiários intermediários dos investimentos da componente cultura. Para além de vos pedirmos uma avaliação geral relativa à execução deste programa, também gostaríamos de obter dados concretos relativamente a um conjunto de projetos em particular. E, nesse sentido, solicitamos os vossos esclarecimentos para as seguintes perguntas. No passado dia 9 de fevereiro, o Sr. Presidente da República defendeu a necessidade do Governo acelerar a execução do PRR. Consideram que nesta área em concreto há necessidade de encontrar mecanismos que permitam acelerar a execução do PRR? Quais os maiores constrangimentos identificados até agora? Existem investimentos em estado preocupante ou crítico? Quantos, quais e em que áreas? A Associação de Turismo de Lisboa é um dos parceiros executivos da Direção-Geral do Património Cultural e da Autarquia de Lisboa para as intervenções num conjunto alargado de museus e monumentos na cidade de Lisboa. De acordo com o cronograma anual de intervenção, a fase de projeto e concurso terminou no dia 31 de dezembro e previa-se iniciar a fase de execução em 2023. Gostaríamos de ter um ponto de situação destes projetos em concreto, se já iniciaram a fase de execução. Peço também o ponto de situação relativamente à digitalização dos 1000 filmes portugueses da Cinemateca e também relativamente ao apoio à tradução das obras literárias, ao apoio à edição dos audiobooks e dos e-books, ao apoio à modernização e transição digital das livrarias e à criação da plataforma de empréstimo de livros eletrónicos junto das 300 bibliotecas públicas. Gostaria também de saber qual o ponto de situação da medida Património Cultural e refiro-me à reabilitação, assim como à valorização do património cultural e material
e recursos endógenos, isto é, capacitação nas técnicas tradicionais de produção saber-fazer e criação de rotas relacionadas com as unidades produtivas associadas à comercialização dos produtos e à sustentabilidade turística e coesão territorial. E, por último, queria saber, de uma maneira geral, qual a taxa de execução financeira do PR Cultura no seu global. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida, pelas perguntas que colocou e por o tempo que não utilizou, que, no fundo, é um bónus para que os nossos convidados possam responder. Eu pergunto, começamos pela doutora Fernanda Soares Heitor. Tem a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. E então eu iria aqui fazer uma pequena introdução sucinta relativamente à componente de investimento que está afeta, relativamente à qual o GEPAC é responsável pela sua implementação e assim como beneficiário intermediário. Portanto, a componente de investimento, acompanhada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento e Avaliação Culturais, integra o eixo da resiliência e tem como objetivo principal modernizar a infraestrutura tecnológica dos equipamentos culturais públicos e promover a respectiva transição digital. Esta componente assenta em 3 medidas, abrangendo 16 submedidas. E, portanto, as 3 medidas são a modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais com uma dotação de 45.451.000 euros e esta medida abrange 6 medidas. Depois temos a medida da digitalização das artes e património com uma dotação de 34.190.000 euros, com 5 submedidas. E, por fim, a medida internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores, com uma dotação de 13.149.000 euros, que engloba 5 medidas. O conjunto destas 3 medidas, como o Sr. Deputado já referiu, envolve 92.790.000 euros. Tem com 12 orientações técnicas, todas publicadas, com total, estas orientações técnicas publicadas abrangem 80.541.000 euros, relativamente às quais já se encontram assinados contratos de financiamento no montante de 52.451.000 euros, o que representa 65%. Isto é, há um total desta componente afeta ao GEPAC, que é de 92.790.000, que abrangem 12 orientações técnicas. Depois há uma parte que é relativamente a avisos, mas depois darei mais informação a seguir. E, portanto, destes 80 milhões relativos às 12 orientações técnicas, nós já assinamos contratos com os beneficiários finais no montante de 52.451.000 euros. No entanto, permita-me referir também que o processo de assinaturas é um processo que, este é o ponto de situação há 2 dias e é dinâmico, portanto, estamos a assinar contratos à medida que eles se encontram disponíveis. Mas, a título de exemplo só, permita-me referir que neste momento está a decorrer, na fase de recolha de assinaturas, com 79 contratos, portanto, com 79 entidades, abrangendo 101 equipamentos culturais, no que, portanto, envolve 12.095.000 euros e respeita à submedida da aquisição de equipamento de projeção digital, de cinema e de vídeo, imagem e tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea. Portanto, em breve, esperamos que tenhamos contratos de financiamento assinados numa percentagem de cerca de 80%.
As duas primeiras medidas foram totalmente, integralmente, portanto, estou-me a referir à medida da modernização das infraestruturas e à medida da digitalização das artes, foram traduzidas integralmente em orientações técnicas, todas publicadas, como já referi, em que os beneficiários finais foram todos identificados nas respectivas orientações técnicas. Tem uma dotação de 79.641.000, e, portanto, com contratos, mais uma vez, agora só específico para as duas primeiras medidas, 51 milhões de euros, cerca de 65%, e, portanto, no que diz respeito a estas duas medidas, numa parte já há procedimentos de contratação pública e, noutros casos, estamos numa fase de execução. A terceira medida, aquela que eu estava a referir, que depois voltaria a ela, que tem a ver com a internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores, é direcionada para o setor do livro, integrou já uma orientação técnica no valor de 900 mil euros, sendo, sobretudo, corporizada por 4 concursos concorrenciais e que aguardam a publicação logo e cujos avisos que temos prontos aguardam a publicação da portaria que estamos, porque é uma portaria, porque enquadra auxílios de Estado, e, portanto, nós estamos numa fase de ultimar para depois, então, colocar à concorrência os referidos avisos. Esta medida engloba 12.249.000 euros. Eu não sei se... Relativamente a uma pergunta... Já passei o tempo. Não, isso nós já sabíamos que ia acontecer, não tem problema. Estamos a passar os 6 minutos. Mas eu não peço que conclua. Só queria, portanto, também referir o seguinte, porque creio que é relevante, e o Sr. Deputado também perguntou, eventuais dificuldades, litigância... tem a ver com a litigância dos concorrentes, em particular em alguns concursos da transição digital, nomeadamente na plataforma de empréstimo de livro. Deixe-me dizer exatamente, isto são muitas medidas e, portanto, pedia-lhe que me deixasse... Tem a ver com a criação da plataforma de empréstimo de livros eletrónicos, junto de cerca de 300 bibliotecas públicas e, portanto, aqui há um procedimento de contratação pública encontra-se suspenso na sequência da interposição de um concorrente ou concurso de uma ação em tribunal. Pronto. Obrigada. Não sei se o Sr. Arquiteto quer responder já a alguma questão que foi colocada ou se esperamos para a próxima ronda. Já. Não, eu acho que já. sim. Então tem a palavra o Diretor-Geral do Património Cultural. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, antes de mais, as senhoras e os senhores deputados desta Comissão Parlamentar. Cumprimento igualmente a Diretora-Geral do GEPAC, a doutora Fernanda Heitor. Permitam-me que, antes de responder diretamente às questões colocadas, faça um breve enquadramento desta componente relativamente ao investimento no património cultural, que desde logo também permite esclarecer alguns dos aspectos abordados. Esta componente pretende valorizar as artes, o património e a cultura enquanto elementos de afirmação da identidade, da coesão social e territorial. O principal objetivo é promover a reabilitação e preservação do património cultural edificado português, propriedade do Estado. Este investimento tem uma dotação global, como já foi aqui referido, de 150.490.000 euros, distribuído por 3 medidas. A primeira medida refere-se à requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios públicos, com mais de 105 milhões de euros. A segunda medida refere-se à requalificação dos teatros nacionais, com mais de 43 milhões de euros. A terceira medida é destinada ao programa Saber Fazer, com um investimento de mais de 1,9 milhões de euros. São beneficiários finais deste investimento a DGPC, a DG Artes, as 4 Direções Regionais de Cultura, a OPARTE, o Teatro Nacional Dona Maria II e 9 autarquias que celebraram contratos interadministrativos de colaboração com o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural enquanto entidade intermediária. É um investimento
que abrange 49 equipamentos culturais. Estes equipamentos, distribuídos pelo território do continente, localizam-se em 21 concelhos. Começaria por destacar, neste breve enquadramento, e já que o Sr. Deputado fez questão de referir que gostariam de acompanhar e avaliar também o que estamos a fazer, começaria por destacar, neste breve enquadramento, um conjunto de intervenções nos 5 monumentos classificados como Património da Humanidade. No Mosteiro dos Jerónimos, vamos finalmente poder pôr em prática e concluir o Plano de Conservação e Restauro iniciado em 2012, que compreende intervenções de conservação e restauro exteriores e interiores, num ambicioso investimento que ultrapassa os 3.100.000 euros. No Palácio Nacional de Mafra estão previstas intervenções de conservação e reabilitação das fachadas e vãos exteriores e do restauro interior da Basílica, num investimento sem precedentes que ultrapassa os 5.900.000 euros. No Convento de Cristo, com um investimento superior a 4.400.000 euros, estão previstas intervenções de conservação e restauro do claustro de Dom João III e a reabilitação do Paço Henriquino e Castelo, permitindo abrir ao público um dos castelos mais interessantes do nosso país, atualmente encerrado por falta de condições de acesso. No Mosteiro de Alcobaça, vamos reabilitar e musealizar a zona superior do antigo Paço Passal, reabilitar a ala norte do Claustro Cardeal, o Jardim do Obelisco e a zona superior da cerca, num investimento superior a 4.200.000 euros. No Mosteiro da Batalha estão contempladas importantes intervenções de reabilitação das coberturas da Sala do Capítulo e a conservação e restauro das capelas imperfeitas, investimento superior a 1.600.000 euros. Na área dos museus, vamos intervir em 24 museus, 16 museus nacionais e 8 regionais, num conjunto de investimentos estruturantes que se aguardavam há muito tempo. Destaco apenas algumas intervenções. A remodelação ambicionada há décadas do Museu Nacional de Arqueologia, que nunca teve obras de fundo e que tem uma grande parte do seu espólio em reserva e sem condições de ser exposto ao público. Queremos inverter esta situação e fazer um novo museu, o MENA 21, com um investimento superior a 24.500.000 euros. No Museu Nacional de Arte Antiga, com investimento superior a 4.200.000 euros, destaca-se a reabilitação das fachadas e cobertura, a remodelação do piso intermédio, onde se apresentam importantes coleções do museu, como a dorizaria ou a conclusão da intervenção de restauro da Capela das Albertas. No Museu Nacional do Azulejo, com investimento superior a 4.200.000 euros, além do restauro das fachadas confinantes à Rua Madre de Deus, temos previsto um conjunto de intervenções de remodelação e ampliação da área expositiva, que permitirá fazer uma reorganização e requalificação dos circuitos do museu. O Museu Monográfico de Conímbriga, Nacional Monográfico de Conímbriga, com investimento superior a 5 milhões de euros, vai ser ampliado e remodelado, melhorando as condições de visita. A instalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra, com investimento superior a 5.700.000 euros, aguardava há anos a instalação definitiva em alternativa à estação de metro das Lageiras, em Lisboa, onde se encontra atualmente instalado. No Museu de Lamego, com um investimento de mais de 1 milhão de euros, estão previstas obras de reabilitação e consolidação estrutural, bem como a criação de áreas administrativas e de funcionamento. Não podendo falar de todos os museus, todas as intervenções nos museus, monumentos e palácios e laboratórios por falta de tempo, passo agora aos 3 teatros nacionais. No Teatro Nacional São Carlos, com investimento superior a 27.900.000 euros, o maior investimento do PRR na cultura, está prevista a requalificação e restauro do imóvel e ainda melhorias ao nível das infraestruturas e equipamentos técnicos. No Teatro Nacional Dona Maria II, com investimento superior a 9.600.000 euros, vão fazer-se um conjunto de intervenções importantes para o funcionamento do espaço. No Teatro Camões, com investimento superior a 5.800.000 euros, estão previstas obras de reabilitação, modernização e adaptação de espaços. Temos trabalhado
empenhadamente e arduamente para aproveitar esta oportunidade única e provavelmente irrepetível que temos de concretizar em apenas 4 anos. Começámos por celebrar contratos interadministrativos de colaboração com os 9 municípios que se constituíram como beneficiários finais. Conjuntamente com a estrutura de missão Recuperar Portugal, elaborámos 3 orientações técnicas de suporte ao investimento desta componente. Redigimos e assinámos 17 contratos de financiamento entre o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e os beneficiários finais. Num curto período, produzimos e concluímos 104 programas preliminares para os imóveis referidos, indispensáveis à adjudicação dos projetos. Temos 64 projetos em execução e já temos 47 projetos concluídos e em condições para avançar com os procedimentos subsequentes atendentes à adjudicação das obras. Estimamos, só para terem uma ideia, fazer quase 300 procedimentos para a adjudicação de projetos, revisão de projetos, obras, fiscalização, etc. É um trabalho hercúleo. Temos 13 obras em fase de concurso ou em fase final de adjudicação. Já temos 12 obras adjudicadas e em plena execução, antecipando as metas previstas no PRR, que pressupunham o início destas obras só em 2023. Eu aproveito aqui para referir que estas correspondem já a uma resposta direta, que são uma das medidas de mitigação e de minimização, antecipando alguns dos investimentos que estavam previstos. E 3 empreitadas concluídas. No âmbito do Programa Nacional Saber Fazer, destaca-se a criação do repositório de informação sobre produção artesanal nacional, já disponível, a definição das rotas do saber fazer em parceria com as direções regionais de cultura, municípios, museus, instituições de ensino superior, associações de artesãos e oficinas, tendo já sido estruturadas as rotas de empreita de palma, latoaria, mantas e cobertores de lã, vime, bunho e barro negro. Creio que também responde a outra das questões que o Sr. Deputado tinha colocado. Consciente do grande desafio e da responsabilidade que o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural assumiu como beneficiário intermediário, que procuraremos honrar, deixo aqui um reconhecido agradecimento a todas as equipas que têm participado neste esforço conjunto para que esta oportunidade se transforme brevemente na realidade que todos ambicionamos. Eu terei oportunidade depois de responder com certeza noutra pergunta a algumas das questões que o Sr. Deputado colocou, nomeadamente relativamente a esta questão dos investimentos críticos e, obviamente, os investimentos críticos para nós são aqueles que têm uma maior expressão financeira. Estamos a falar, concretamente, do Museu Nacional de Arqueologia e do Teatro Nacional de São Carlos, que correspondem quase a 1/3 do investimento total deste investimento. E, portanto, essas são as nossas preocupações. Estamos a fazer tudo o que é possível para conseguir concretizar os projetos, que depois poderei explicar, mas, de facto, são estas as nossas maiores preocupações e são os investimentos que consideramos mais críticos neste processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Arquiteto João Carlos Santos. Obrigado, Dra. Fernanda Soares Heitor. Esta primeira resposta foi mais longa. Também os senhores e os seus deputados compreendem que ganhamos todos com esta primeira exposição, digamos assim, de um ponto de situação dos investimentos do PRR na área da cultura. Eu serei tolerante, mas não tão tolerante nas próximas rondas, porque temos que fazer uma gestão do nosso tempo, temos mais outra audição para fazer e outros pontos da agenda de trabalho. Vamos prosseguir, vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Castro, durante os próximos 5 minutos. Presidente, portanto, cumprimento o Dr. João Carlos Santos, a Dra. Fernanda Heitor e as senhoras e os senhores deputados. O requerimento pedido pelo PSD sobre a aplicação do PRR na cultura foi aqui aprovado por todos, porque é um assunto que todos consideramos da maior importância. O PRR para a cultura tem uma dotação total
de 243 milhões de euros. Falamos, pois, como foi dito aqui, de uma oportunidade única, de um desafio portanto, exigente, com metas muito concretas em duas grandes áreas. 150 milhões para a salvaguarda, a reabilitação do património cultural, material e natural. Sabemos todos aqui a urgência dessa reabilitação, sobretudo do nosso património edificado, com séculos de história, que temos o dever de transmitir às gerações futuras e que tem sofrido, ao longo de décadas, de uma escassez crónica de recursos. Assim, falamos de um enorme, portanto, investimento, como foi dito aqui, em 46 museus, palácios e monumentos, 5 deles são património da humanidade. É óbvio que não é possível em tão pouco tempo, portanto, elencar todos eles, todos os protocolos que já foram assinados com diferentes entidades, como a DGPC, as Direções Regionais de Cultura, várias câmaras municipais e outros organismos consoante a competência de gestão que detêm. Estão um pouco pelo país todo. Eu destaco apenas porque a semana passada tivemos as nossas jornadas parlamentares em Tomar e pudemos ver, portanto, in loco o investimento que vai ser feito de 4,5 milhões de euros do PRR na reabilitação do Convento de Cristo, na sua, digamos, envolvente, portanto, monumental. É importante também, como foi referido aqui, a intervenção em 3 teatros nacionais. O destaque tem que ser dado ao São Carlos, com o maior, portanto, investimento do PRR, mas estamos a falar de um teatro de finais do século XVIII que não tem obras há mais de 80 anos. Outro investimento-chave do PRR tem uma dotação de 93 milhões de euros, destina-se, como foi dito, às redes culturais e à transição digital, portanto, visa modernizar a infraestrutura tecnológica dos nossos equipamentos culturais, a digitalização das artes e do património e a transição, portanto, digital do livro e dos autores. Aqui estamos a falar de futuro e não apenas de, portanto, preservar o nosso património, mas de melhorar as experiências culturais, de, portanto, procurar novas atividades culturais, portanto, alcançando novos públicos e, mais uma vez, as novas gerações, que devem ser sempre a nossa preocupação. Podia, de facto, fazer destaque para muita coisa. Destaco a digitalização e a renovação tecnológica que vai ser feita nos museus pelo território todo e, sobretudo, em algo que ao PS diz muito, que é a rede de 155 teatros, cineteatros e centros de rede de arte, tanto contemporânea, espalhados também pelo território todo, a tão necessária e urgente, portanto, digitalização das 239, portanto, bibliotecas públicas, e não posso deixar de citar o processo de digitalização do, portanto, património fílmico, portanto, nacional. Salvo erro, são 1000 filmes que vão ser, portanto, digitalizados. Penso que já estão mais de 100 feitos, e não é apenas isso, é também, digamos, aquisição de equipamentos de projeção, portanto, digital, em várias salas, portanto, articulando isto com museus, com os cineteatros. Isto é, portanto, permitindo que o território todo possa ter acesso ao, portanto, património fílmico português. Aliás, um dos objetivos é a democratização, portanto, da cultura, e aqui está exatamente isso presente. As minhas perguntas são de caráter muito, portanto, geral, vão um pouco ao encontro daquilo que o Sr. Deputado do PSD já fez aqui. Em que situação é que nós nos encontramos no que diz respeito às metas previstas de, portanto, execução? Se fosse possível, queria que nos dessem alguns exemplos, portanto, significativos de projetos que já estejam em, digamos, execução, mas também que nos indiquem alguns atrasos que possam existir, em que áreas mais especificamente é que eles existem, as razões para que tal, portanto, aconteça, ou seja, as dificuldades que têm sido, digamos, encontradas, algumas a doutora Fernanda Heitor, portanto, já disse, e quais as medidas de mitigação que estão, portanto, previstas para fazer face a essas, portanto, dificuldades.
No fundo, isto é um processo muitíssimo exigente. O PRR não se executa apenas por despacho do Governo, mas é algo que nós sabemos que é bastante exigente, mas que vai ser cumprido. Aliás, eu lembro aqui que no que diz respeito à aplicação dos fundos do PRR, nós somos o 5º país em 27 da União Europeia. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João Castro. Devolvo a palavra aos nossos convidados. Não sei se a doutora... Comecemos então pela doutora Fernanda Soares Heitor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente às questões que coloca, queria reiterar que, de facto, é, se calhar, uma ocasião única. Isso é sentido por todas as pessoas, por toda a gente, que eu creio que aqui o arquiteto João Carlos sente o mesmo, não é? Que é um trabalho de verdadeira parceria, que era o entusiasmo dos trabalhadores, dos dirigentes, dos autarcas, dos colaboradores dos autarcas que interagem com o GEPAC, porque normalmente estabelecemos uma relação com o ponto focal, e nesse aspecto também quero deixar aqui o nosso, porque o PRR é para todos nós, o nosso obrigado pela excelente colaboração que temos tido. E, portanto, ainda bem que falou na questão da digitalização, fiquei com pena de o meu tempo não dar para responder aqui ao Sr. Deputado do PSD relativamente à medida da digitalização, à submedida digitalização de 1000 filmes portugueses da Cinemateca. Portanto, corresponde à orientação técnica número 1, envolve 10 milhões de euros. O contrato... Não vale a pena falar no contrato de financiamento que já foi assinado e, de facto, cumprimos uma meta que estava prevista para 2022, que foi cumprida, eram 100 filmes e foram 103 filmes digitalizados até 31 de dezembro de 2022. Posso adiantar aqui um dado, que é neste momento ontem, encontram-se digitalizados já 117 filmes. Há um outro processo relativamente, no âmbito da digitalização, desta submedida, que tem a ver com a preparação de um concurso público com vista ao aumento da capacidade do arquivo. Ou seja, isto é no âmbito da Cinemateca, digitaliza, mas também tem que ter capacidade de arquivo. E, portanto, está a decorrer muito bem e, portanto, essa componente também estará para breve. Relativamente às metas, ainda metas que... Há metas e há marcos. Há um marco que concorreu para um desembolso por parte da União Europeia para Portugal, que tem a ver com o marco A, peço desculpa, tenho aqui um quadrinho com letras pequeninas, mas que tem a ver com, portanto, este marco era para ser cumprido até ao 4º trimestre de 2022, tem a ver com as especificações técnicas para a rede de equipamentos culturais e foi cumprido. Já não tenho mais tempo. Obrigada. Mas a doutora vai verificar que muitas das perguntas vão se repetir, é inevitável que assim seja, e depois em cada grupo parlamentar terá a oportunidade para responder mais profundamente a alguma questão que ficou respondida de forma mais superficial. Eu acho que até agora ninguém se pode queixar da ausência de respostas. Eu agora passava a palavra ao Sr. Arquiteto João Carlos Santos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia tentar responder à Sra. Deputada Maria João Castro, começando por destacar os exemplos de alguns projetos. Alguns já referi, mas eu achava que era importante voltar a falar deles. E, em particular, aproveitando a deixa do Convento de Cristo, a dizer que este projeto para nós é um projeto muito importante. É muito importante porque este projeto de reabilitação do Paço Henriquino e a Alcáçova e a requalificação, o castelo e a requalificação do jardim é de facto muito importante. Primeiro porque o Convento de Cristo não tem atualmente praticamente acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Não sei se os deputados se lembram por onde é que se entrava antigamente. Nós já fizemos agora uma outra portaria, e o acesso já é um bocadinho diferente, mas mesmo assim não temos condições, por exemplo, para a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Por outro lado, temos um castelo espetacular,
e que neste momento não está aberto ao público. E é uma coisa daquelas que nos entristece muito, não tinha havido ainda esta oportunidade deste investimento e, portanto, agora finalmente já estamos a fazer o projeto, está a ser executado, brevemente creio que poderemos apresentar publicamente o projeto e, portanto, este é um projeto para nós estruturante e muito importante. Também para o Palácio Nacional de Mafra, além do Museu da Música, que a obra está em fase de adjudicação, está previsto o Tribunal de Contas e, portanto, vamos brevemente fazer a consignação da obra. Temos mais 2 intervenções muito importantes. Uma intervenção na conservação e reabilitação de toda a envolvente exterior, incluindo as coberturas. O Palácio Nacional de Mafra teve uma intervenção há muitos anos atrás, atualmente começa a estar com uma imagem já bastante envelhecida e, portanto, este projeto, além das questões de conservação e restauro do próprio edifício, também tem esse objetivo. Por outro lado, o projeto de conservação e restauro da Basílica e da Biblioteca, outra intervenção muito importante e que nós consideramos que é fundamental. Estes 2 projetos já estão em execução, vão ser concluídos em breve e em breve nos vão permitir avançar com a obra. Por outro lado, o Museu Nacional de Arte Antiga, o projeto de recuperação da envolvente exterior, incluindo a fachada norte e coberturas. Aliás, um assunto que os senhores deputados conhecem muito bem, que já foi aqui, aliás, várias vezes abordado nesta comissão e, finalmente, vamos conseguir fazer uma intervenção global nas coberturas, retirando alguns elementos que têm nas coberturas de amianto, etc., etc., e, portanto, numa intervenção global que vai permitir dar um outro aspecto àquele museu que está, neste momento, como sabem, a necessitar muito desta intervenção. Por outro lado, e não quero ser muito extenso, o Museu Nacional do Azulejo, que é um dos museus mais visitados do nosso país, é um museu que, pelas suas particularidades, por ter um património que efetivamente é diferente de todo o outro património que nós mostramos e que podemos ver noutros museus, inclusive no estrangeiro, nos mereceu uma atenção muito particular. E, portanto, vamos fazer, em conjunto com outras entidades, eu gostava de aproveitar o Museu do Azulejo para dizer que o conjunto destas intervenções é extremamente complexa, até porque, em alguns casos, envolve, por exemplo, outras entidades. Neste caso aqui foi necessário acordar com a Casa Pia, que é o nosso vizinho do museu, acordar uma cedência de espaços, que finalmente já temos acordo, fizemos esse acordo há muito poucos dias, a cedência que nos permitiu ampliar as instalações do museu e também ampliar não só para as áreas existentes, como também para o logradouro. E, portanto, tudo isto parte de um diálogo que tem que haver também no Museu do Azulejo. Temos um protocolo com o Cabido e com o Patriarcado de cedência da Casa do Reitor para a ampliação do Museu do Azulejo. Portanto, todo este conjunto de negociações, digamos assim, que é necessário fazer com todas estas entidades, tem sido, obviamente, muito demorado e difícil e, portanto, esta é uma dificuldade acrescida ao facto de nós não termos, como gostaríamos, projetos executados e feitos, prontos a lançar concurso no dia a seguir da assinatura dos contratos de financiamento e, portanto, essa é uma das principais dificuldades que nós temos na execução deste PRR, é de facto não termos os projetos em carteira e, portanto, temos que executar os projetos. Temos que executar os projetos e temos que licenciar os projetos, em alguns casos, e, portanto, essa é uma das dificuldades. Eu poderia, não me quero alongar muito mais, mas depois poderei falar mais tarde noutros projetos que também são muito importantes. Muito obrigado, Sr. Arquiteto João Carlos Santos, a doutora Fernanda Soares Heitor. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da GEPAC, a doutora Fernanda Soares Heitor, e o Sr. Diretor-Geral do Património Cultural, arquiteto João Carlos dos Santos. Como é sabido, o PRR é um programa de âmbito nacional
com um período de execução até 2026, que visa realizar um conjunto de reformas e investimentos. A estrutura de missão Recuperar Portugal contratou com o Fundo de Salvaguarda de Património Cultural e com a GEPAC os 2 investimentos previstos no PRR relativos à componente C4, Cultura, num valor total de 243 milhões de euros e cuja execução deverá estar concluída até 31 de dezembro de 2025. Trata-se de um programa com investimento volumoso, destinado a um elevado número de beneficiários e um lapso de tempo para o executar que tem um horizonte temporal definido e curto. Assim, apesar de se tratar de uma oportunidade única para o Estado valorizar o património e a cultura, esperamos aqui um esforço acrescido da administração pública para não se desperdiçar estes fundos. E é justamente nesta ótica e sobre a execução do PRR que o Chega gostaria de ver esclarecido um conjunto de dúvidas e que passo a citar. Antes de mais, gostaria que nos dissessem se consideram que se verifica uma insuficiência das verbas alocadas ao PRR Cultura e se estas serão suficientes para suprir o subvencionamento desta área. Em segundo lugar, e relativamente ao grau de execução da componente cultura, dar nota de que ontem, por consulta no portal da Transparência, constatei com apreensão que neste momento o grau de execução do PRR Cultura se reduz, no caso do investimento em património cultural, a apenas 6,6% e, no caso do investimento em redes culturais e transição digital, a somente 4,7%. O que nos podem elucidar sobre isto e se isto não representará um atraso preocupante na execução desta componente C4. Seria igualmente importante que se comentasse a distribuição territorial das verbas do PRR Cultura, em particular saber se considera que esta distribuição cria assimetrias regionais no acesso à cultura e desequilíbrios a favor de Lisboa, com prejuízo na coesão territorial na distribuição das verbas da cultura. Por outro lado, gostaria que nos comentasse o facto de o relatório do Orçamento de Estado para 2022 reconhecer que foram executados somente 16 dos 150 milhões que se destinou para reabilitação até 2025 e pergunto se não se estará a cair num enorme atraso de execução. Gostaria igualmente de saber em que ponto se encontra o projeto de digitalização do património cinematográfico que está à guarda da Cinemateca Nacional. A digitalização vai ser apenas realizada pela Cinemateca? Se sim, se a Cinemateca está suficientemente equipada para o fazer? E pergunto também se os cerca de 1000 filmes a digitalizar englobam todo o universo fílmico da Cinemateca. Após a digitalização, tem a Cinemateca condições para manter os originais em película? O arquivo de 1000 filmes é de uma dimensão brutal, se considerarmos positivos, negativos de som, negativos de imagem e por aí fora. A doutora Fernanda Heitor afirmou que estava já em desenvolvimento o projeto de dotar 155 salas de cineteatros com equipamentos de projeção digital. Mas em que ponto é que está neste momento? Finalmente, se reconhecem que este PRR Cultura deixa de fora a recuperação do setor empresarial da música e cultura por estar fortemente focalizado nas instituições do Estado, como bibliotecas e museus. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Vamos dar a palavra à Sra. Diretora-Geral do Gabinete do GEPAC, a doutora Fernanda Soares Heitor, para começar a responder. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às questões que colocou, e vou procurar responder, relativamente aos montantes, se eles são suficientes, neste momento nós não temos ainda, pelo menos na componente redes culturais e transição digital, informação de que esta verba não chegará para aquilo que está programado. Também devo de referir que existe maleabilidade dentro da mesma submedida de alocar verbas, mantendo naturalmente o plafond, além da submedida, também dentro da própria medida. Portanto, como deve imaginar, é um exercício cauteloso, não é? Temos que acautelar tudo o que está previsto e tudo o que tem condições para avançar, mas até ao presente momento não temos informação de esta verba não chega para isto. Estamos a resolver as questões que ainda não nos merecem registro. Relativamente ao nível de execução,
De facto, o senhor deputado refere que há uma proliferação de medidas. De facto, está bastante segmentado, foi assim que foi desenhado e, portanto, nós também, se por um lado, existem muitas, mas elas também estão devidamente segmentadas e integradas em cada medida. Portanto, de facto, não houve um ano zero, não é? O ano 2022, eu devo recordar, permita-me recordar, senhor deputado, que a cultura foi a última área a entrar dentro do PRR e, portanto, na verdade, o ano de 2022 já foi um ano de execução e com metas, como eu há pouco aqui referi, era um marco que era determinante para o desembolso da Comissão Europeia, mas concretizou-se. E relativamente portanto, a toda a execução, é evidente que nós temos que cumprir toda a componente administrativa, mas também somos resilientes todos, não é? Todos nós, e acredito que vamos levar a cabo sem grandes sobressaltos, a não ser aquelas questões, como as questões de litigância, que possam aparecer. Depois, relativamente à digitalização, eu já tenho 2 minutos, falou a questão da digitalização, foi a digitalização, desculpe, não tomei nota. Das? Desculpe. Cinemateca. Da Cinemateca, sim, da Cinemateca. Bom, dos filmes, não é assim? Relativamente aos filmes, bom, eu já dei aqui informação, é uma das submedidas que está a correr muitíssimo bem. Conseguimos atingir a meta de 2022, não sendo um marco determinante, mas atingiu-se a meta. Neste momento, creio que referi há pouco 117 filmes digitalizados. É também uma daquelas submedidas que está a decorrer conforme planeado e lá está uma das submedidas que teve execução no ano de 2022. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Galveiro. É para digitalizar 1000 filmes portugueses. 1000 filmes. Bom, é o que está previsto em PRR, que são 1000 filmes. Sr. Deputado, peço desculpa, depois no fim pode fazer a pergunta ou pode formular uma pergunta por escrito e responda. Sr. Arquiteto João Carlos Santos, quer responder ao Sr. Deputado Jorge Galvez? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Galvez, eu não sei quando se referia à insuficiência de verbas do PRR, não sei se referia concretamente às verbas previstas para cada intervenção ou se, de um modo geral, relativamente ao PRR. Se é relativamente, de um modo geral, ao PRR, eu devo-lhe dizer que estamos muito satisfeitos. Eu falo por mim, como Diretor-Geral do Património Cultural também, e também como Presidente do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural. Eu recordo, e os seus deputados sabem, tão bem quanto eu, ou melhor, que o PRR de Cultura não existia na primeira versão do PRR e, portanto, foi fruto de algum movimento, digamos assim, de muitas pessoas, inclusivamente também da minha pessoa, que o PRR foi incluído e, portanto, este pacote, efetivamente, este valor, para nós é excelente. Agora, se me pergunta, chega para tudo? Com certeza que não. Evidentemente que nós gostaríamos de ter muito mais, mas também não sei se o conseguiríamos concretizar. Porque um problema que temos é exatamente esse. Nós não podemos ter mais olhos que barriga, como se costuma dizer, e, portanto, nós até este já vamos ter alguma dificuldade em concretizá-lo em tão pouco tempo, que é esse um dos principais problemas que nós temos. Agora, se me diz relativamente às verbas que estão previstas nos projetos em particular, evidentemente que há aqui um problema. Temos um problema porque os projetos foram orçamentados com base em estimativas grosseiras, digamos assim, feitas em 2019 e, entretanto, a inflação disparou, a guerra também veio contribuir para um aumento muito grande dos preços e, portanto, estamos aqui com um problema, em alguns casos, em acomodar esta diferença de preços entre aquilo que estava previsto em 2019 e a realidade agora.
e eu posso dizer que nós estamos a falar de cerca de 35% a 40%, de um valor de 35% a 40% a mais do que aquilo que estava previsto. E, portanto, como é que estamos a fazer? Eu gostaria, se tivesse tempo, podia explicar-lhe o que é que estamos a fazer para tentar acomodar este diferencial. Mas, de facto, não tenho tempo, mas tenho todo o gosto, depois, se quiser, no final, de lhe explicar. Por outro lado, sobre o grau de execução do PRR da cultura, efetivamente, o que está, eu tenho aqui um dado na execução financeira, que é o valor já pago, são efetivamente 6,66% do valor total. Mas temos já faturas em pagamento que atira este valor para 7,53%. E, portanto, eu diria que tenho aqui os dados, também lhe posso fornecer estes dados, mas creio que também os conhece, relativamente aos valores. Mas, em termos de valores, isto representa que já foram feitos pagamentos no valor de 10.028.349,99 euros e estando a ser processados, neste momento, pagamentos no valor de 1.308.420,02 euros, num total de 11.336.770,01. Isto corresponde exatamente a este valor de 7,53% que lhe referi. Ora, estes valores estão em linha com os valores de pagamento do domínio do PRR Resiliência, onde a componente C4 Cultura se encontra enquadrada e apresentam um nível de pagamento da ordem dos 8% à data de 29 de março. Portanto, estamos, de facto, em linha com estes pagamentos do PRR Resiliência. Mas eu gostava de, já agora, sobre isto, dizer também que, tendo em conta as obras que estão em execução e as obras em adjudicação, evidentemente ainda não estão feitas, ainda não estão pagas, mas isto permite-nos afirmar que o somatório do investimento já executado, aproximadamente 8%, com mais os 20% do total do investimento, os 12% que significam a percentagem das obras em adjudicação, permite-nos afirmar que cerca de 20% do total do investimento da componente C4 está em fase de concretização. E, portanto, são estes os dados relativamente à execução financeira. Depois, relativamente à distribuição territorial, eu não me queria alongar muito sobre isto, mas chamava a atenção, primeiro, porque o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural é uma entidade que é responsável pela implementação física e, portanto, não foi a entidade que decidiu quais são os imóveis onde se iria intervir. Mas existe uma resolução, que é uma resolução do Conselho de Ministros, que é a resolução 49/21 do Conselho de Ministros, que faz referência aos investimentos prioritários. E, portanto, os investimentos que estão no PRR Cultura são aqueles que constam da RCM 49/21, nomeadamente do anexo, salvo erro, tenho aqui a resolução, do anexo 3, salvo erro, do anexo da resolução de 11 de maio de 2021. Não sei se respondi. O que não, eu acho que respondeu, o que não ficou completamente respondido vai ter a oportunidade para responder mais à frente. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as entidades aqui presentes. Dizer que a Iniciativa Liberal não ignora a importância da intervenção do Estado na reabilitação do nosso património cultural e histórico, que em larga medida tem sido descuidado e que apresenta claros e óbvios riscos de degradação, de norte a sul do país, e por isso, naturalmente, sem colidir com o nosso ponto de vista programático de reforçar os mecanismos de mecenato cultural, concordamos também na vertente do património, aliás,
Vemos com agrado aquela que é a aproximação do Ministro da Cultura às posições de iniciativa liberal neste domínio. Ainda há 2 dias o Sr. Ministro salientou a importância do financiamento privado no setor da cultura e também para evitar a funcionalização pública dos agentes culturais, e estamos de acordo naturalmente com isto. É positivo reservar-se uma fatia importante do PRR na reabilitação do património português, embora cerca de 1/3 dessa verba esteja reservada à cidade de Lisboa, o que confirma uma tendência macrocéfala que persiste num país que em tanto se fala de descentralização e de regionalização, mas que é só falar porque pratica-se muito pouco. Em qualquer dos casos, estamos preocupados, isto porque em maio de 2022, numa audição parlamentar, a Sra. Secretária de Estado da Cultura admitiu haver um ligeiro atraso em relação aos prazos determinados do PRR para esta área, embora tivesse admitido que seria possível recuperar esses mesmos atrasos. E por isso mesmo é importante questionar os responsáveis no terreno pela aplicação do PRR para sabermos se este atraso foi ou não recuperado, porque se não foi, estamos a perder, Portugal está a perder uma oportunidade histórica para reabilitar algumas das suas maiores joias e tesouros de património cultural que têm um valor incalculável. Lembramos-nos também dos alertas feitos pelo diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, que alertou para a situação de colapso no funcionamento da instituição, isto porque, como nos alertou também, a aplicação de dinheiro público na área do património tem sido encarada não só como despesa, tem sido encarada só como despesa e não como um investimento. E por isso mesmo é tempo de corrigir este erro e de encararmos a cultura pelo seu imenso valor histórico e económico, investindo, mas fazendo-o de uma forma adequada, sem desperdício de recursos financeiros que estão ao nosso alcance. Por isso mesmo gostava de perguntar, daquele que é o vosso conhecimento, se já foi ou não recuperado o atraso que há pouco referi, que se registava na aplicação do PRR para a cultura. Dos 93 milhões de euros do PRR reservados à transição digital nas redes culturais, o que é que já foi feito neste domínio? Perguntar também quantos contratos já foram celebrados entre o Fundo de Salvaguarda de Património Cultural e as autarquias para a aplicação das verbas reservadas à reabilitação de património, quantas obras já foram adjudicadas e, por último, o restauro das fachadas do Mosteiro de Jerónimo, que devia ter começado ainda em 2022, se já tem o novo prazo previsto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Vamos dar a palavra à Sra. Doutora Fernanda Soares Heitor, Diretora-Geral do GEPAC, para responder. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente às questões que colocou e que no que diz respeito ao ano 2022, devo dizer, figura-se, neste momento, não temos um registro de que alguma coisa não venha a ser superada, recuperado o atraso. Não vamos dizer, conhece quais são as metas, quais eram as metas para 22, mas de facto existe a preocupação, não é preocupação, há um esforço por parte dos beneficiários finais em recuperar, e vamos recuperar, e não vamos comprometer metas que estejam previstas como marcos relevantes. Portanto, estamos todos envolvidos e, portanto, na realidade, o que está presente em todos é que no ano de 2023 vamos recuperar e no ano de 2024 também. Não há nenhum atraso relativamente ao qual possamos constatar neste momento que é um atraso irrecuperável. Estou a falar no dia de hoje e, portanto, relativamente ao ano de 2022, em termos de execução, permita-me referir em termos de adiantamento aos serviços, portanto, aos beneficiários finais, nós fizemos um adiantamento de 4,4 milhões de euros e nós, neste momento, vamos fazer, agora muito em breve, o pagamento de um valor superior a mais 4 milhões de euros, que engloba os primeiros adiantamentos e também reembolsos.
Portanto, reembolsos de 2 reembolsos no valor de 1.580.000 para a Cinemateca e para a BNP. Relativamente, eu creio que relativamente a mim não me fez mais nenhuma pergunta. Pois não, senhora deputada, quero desculpar. Obrigada. Sr. Arquiteto João Carlos Santos, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Eu, relativamente à questão dos atrasos, gostava de dizer que quer eu, quer as nossas equipas, e eu falo por todas as equipas, estão todos os dias, mas todos os dias, empenhados em recuperar os atrasos. No que se refere à questão em concreto que colocou do Mosteiro dos Jerónimos, eu não sei onde é que a senhora deputada viu e onde é que foi buscar essa informação, mas a informação que eu tenho aqui e que corresponde àquilo que são as metas desta medida, nós teríamos que adjudicar a obra de conservação e restauro das fachadas, da fachada sul dos Jerónimos, no 3º trimestre de 2023. E posso-lhe assegurar que vamos cumprir com essa meta, porque o projeto está concluído, foi, aliás, um dos primeiros projetos concluídos, o procedimento concursal está realizado e estamos, brevemente, será feita a consignação desta obra e, portanto, vamos iniciar esta obra muito em breve. E, portanto, relativamente, digamos, aos atrasos que refere, eu gostava de dizer aos senhores deputados que estamos a cumprir os compromissos e as metas que constam do contrato de financiamento entre o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e a estrutura de missão Recuperar Portugal. A medida C4 Cultura já cumpriu a primeira meta de desembolso no final de 2022, com o programa Saber Fazer, cumprindo a meta 540, grupo das metas do tipo A, metas de desembolso, portanto, com a criação do repositório de informação e documentação sobre a produção artesanal nacional, identificação e levantamento de matérias-primas, que, aliás, pode ser consultado online na página da DG Artes. E o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural considera, igualmente, que já está cumprida a meta do Grupo A prevista para o 3º trimestre de 2023, com o indicador assinatura de contratos para a requalificação e conservação de edifícios que são património cultural e de teatros nacionais, consubstanciado nos contratos de financiamento com os beneficiários finais, estando este aspecto a ser analisado pela estrutura de missão Recuperar Portugal e a Comissão Europeia. Eu gostava também de dizer, relativamente aos contratos que fizemos com os contratos de financiamento, já fizemos contrato de financiamento com todas as entidades, inclusivamente com aquelas que tínhamos celebrado contratos interadministrativos de colaboração com as câmaras municipais. Eu não vou aqui enumerar as 9 câmaras, mas são de norte para sul câmaras como Bragança, Braga, Lamego, Condeixa, Coimbra, Alcobaça, Batalha, e creio que não me falta nenhuma, mas já fizemos esses contratos todos e não sei se respondi às questões que a senhora deputada tinha colocado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Arquiteto João Carlos Santos, Sra. Doutora Fernanda Soares Reitor. Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Esclarecer apenas o Sr. Diretor que a data de 2022 saiu em várias notícias. Portanto, foi aí que vimos 2022. Obrigada. Fica a nota de onde se obteve a informação. Vamos prosseguir nesta audição. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem também a palavra a Sra. Deputada Paula Santos para colocar as questões. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Fernanda Soares Reitor, o arquiteto João Carlos Santos, agradecendo também já o conjunto de elementos que partilharam nesta audição. Eu gostaria de começar por fazer uma referência que se prende com o seguinte. As verbas, é verdade que na primeira versão do PRR não havia nenhuma medida específica para a área da cultura, ela só foi introduzida posteriormente. Qualquer das formas, aquilo que identificamos é que face às necessidades de investimentos
que temos no nosso país na conservação do nosso património cultural, o conjunto de investimentos que seriam necessários são de facto bastante mais avultados e mais significativos. Nós também consideramos que o investimento na conservação do património histórico e cultural não se deve resumir às verbas provenientes de fundos comunitários. Devemos naturalmente aproveitá-las, mas não devem ser somente provenientes, não deve ser só esta fonte de financiamento. E isto para dizer o quê? Em 2019 foi aprovado, resultou inclusivamente uma proposta do PCP no âmbito do Orçamento do Estado, ou no Orçamento do Estado para 2019, melhor dizendo, a aprovação foi em 2018, uma proposta para a elaboração de uma carta de risco do património, que tinha exatamente como objetivo fazer uma atualização da informação e do diagnóstico e do investimento que é necessário fazer, obviamente, que é preciso uma planificação depois para a execução e concretização desse mesmo investimento. Eu creio que esta carta de risco ainda não foi elaborada, pelo menos nós não encontramos, mas isto permitiria-nos, quando estamos a discutir a importância que é da salvaguarda e da proteção do nosso património, que é de todos, não é? Que reflete aquilo que são a cultura, o conhecimento, a vivência da comunidade da nossa população, do nosso povo. Seria importante ter estes instrumentos para percebermos também, de uma forma mais sistematizada, aquilo que é o investimento que temos que fazer no quadro do que o Governo tem que fazer e tem esta responsabilidade e, naturalmente, encontrar as fontes de financiamento para esse mesmo investimento e não ficar refém também de interesses privados, porque não nos parece que a solução passe também por uma desresponsabilização e depois pela concessão desse património a grupos privados que acabam por ter uma utilização com outra finalidade e muitas das vezes até nem estar disponível para usufruto da própria população. Foi com muita preocupação, trago este exemplo só por ter sido mais recente, mas que revela este desinvestimento, até na sequência das intempéries que tivemos nos primeiros dias do ano, parte da muralha de Valença caiu, e este é de facto um resultado desse mesmo desinvestimento. E isto para dizer o quê? Que as verbas que estão alocadas ao PRR na área da cultura, elas são de facto insuficientes. Obviamente, consideramos que devem ser concretizadas, mas face àquilo que é a tarefa que se nos coloca neste momento enquanto país e que devemos naturalmente dar atenção, não só dar atenção, que devemos naturalmente tomar medidas para investir nesta matéria, é de facto insuficiente. Eu gostaria de colocar algumas questões, porque tivemos também a oportunidade de procurar não só os investimentos que estavam a ser alocados e previstos no âmbito da componente da cultura no PRR, mas também, até porque saiu recentemente o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e alguns aspectos que são colocados neste relatório que gostava, referente à cultura, como é óbvio, que faz referência a atrasos em alguns concursos, quer na medida das redes culturais e transição digital, quer na parte do património cultural. Alguns destes atrasos é aqui referido, que se prendem com o facto de terem ficado desertos e que obrigou ao relançamento com preço superior. Eu gostaria de colocar a questão, isto nas duas componentes, ou nas duas medidas. Como é que isto tem sido, ou seja, este elemento que aqui é colocado, como é que se tem procurado ultrapassar esta dificuldade? Há uma outra questão que também tem vindo a ser colocada, ela é geral, não é só na área da cultura, que se prende também com o aumento de preços de matérias-primas, e eu admito que isso também tem impacto relativamente a estes concursos que são, e todos estes procedimentos que estão em curso na área da cultura,
altura. De facto, a taxa de execução, estou a dizer o efetivamente pago, vá assim dizer, não estou a falar da contratualização, ela é de facto muito baixa, tendo em conta que o horizonte para o cumprimento é estar concluído até daqui a 4 anos, o que acarreta preocupações naturalmente, e se do ponto de vista neste caso dos serviços, se também estão dotados do conjunto dos trabalhadores que são necessários também para o desenvolvimento de todos estes processos, porque obviamente para haver obra é preciso que haja projeto, é preciso que sejam preparados procedimentos concursais e naturalmente do ponto de vista do trabalho tem aqui também uma enorme exigência e eu gostaria também de perceber se do ponto de vista dos trabalhadores são aqueles que são adequados para o desenvolvimento deste processo, pois naturalmente há também todo o processo de acompanhamento depois das próprias obras, quando elas estiverem já em fase de execução. O relatório chama também a atenção para 2 intervenções em concreto no quadro do património cultural, já me excedi bastante, peço desculpa, não estava a tomar atenção, mas que se prende com aqueles investimentos que o senhor arquiteto fez aqui, classificou como sendo os investimentos críticos, são aqueles cuja dotação é de facto mais significativa e que é feita aqui uma referência da necessidade de um acompanhamento que se prende com o Museu Nacional de Arqueologia, com o Teatro Nacional de São Carlos, mas também tendo em conta os investimentos e a dimensão do investimento, mas também tendo em conta que são estruturas já do ponto de vista arquitetónico antigas e que naturalmente trará um conjunto de exigências acrescidas. Aliás, isso estará presente no conjunto dos investimentos, mas se pudesse também de uma forma mais detalhada fazer referência a estes 2 investimentos em concreto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dávamos a palavra à Sra. Doutora Fernanda Soares Heitor e ao Sr. Arquiteto João Carlos Santos de seguida para responder às questões colocadas pelo Primeiro-Ministro português. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Bom, eu creio que as questões que colocou dizem aqui mais respeito à questão porque aqui o Sr. Arquiteto está aqui em 2 posições, não é? Que é como beneficiário intermediário e também como executor dos projetos. Porque, como sabe, o GEPAC é um organismo intermediário e, portanto, os nossos parceiros são as autarquias, também a DGPC também é a nossa parceira e as direções regionais, a DGLab, os municípios, portanto, uma diversidade, mas não... Na realidade, nós não executamos, acompanhamos de facto o que se passa e fazemos reuniões regulares para saber qual é em que ponto é que as coisas estão. E realmente eu já referi aqui um problema relacionado com o concurso, com a plataforma de empréstimo de livros. Na realidade, houve também um problema que foi aqui já retratado e referido pelo Sr. Arquiteto, relativamente à digitalização, creio que referiu, não foi aquele... Não, ainda não referiu. Tenho que falar para o micro. Creio que já referiu. E, portanto, nós não temos registro de situações assim graves que estamos a acompanhar e que, naturalmente, isso, não podemos dizer que isso não é uma pedra no sapato, não é? Para os executores. Nós não somos executores, mas, naturalmente, que a execução concretizada pelos beneficiários finais tem impacto na execução financeira do programa, porque, em termos de financiamento, com a assinatura do contrato de financiamento, efetuamos um adiantamento e depois, em função da execução e, portanto, execução, faturação, nós vamos efetuando os reembolsos. Portanto, relativamente aos recursos humanos, que é que também esta alavanca realmente de contratos de empreitadas, nós também temos um acréscimo de trabalho e realmente estamos agora a tentar recuperar, a reforçar a nossa equipa com mais 4 pessoas, porque na verdade após este período de realização de orientações técnicas, contactos com os dirigentes, etc., vem aquilo que eu chamo a fase que em termos de gestão é muito significativa, que é de acompanhamento da execução dos contratos de financiamento,
dos reembolsos, quer a montante, quer a ajudante, quer com quem concretiza os reembolsos e aqueles que esperam de nós, conscientes de que a regularidade financeira, ou seja, a cadência de meios financeiros para as entidades beneficiárias, isso é fundamental e nós de todo não queremos que a falta de reembolsos, porque após o primeiro adiantamento nós efetuamos reembolso. Sabemos que isso é determinante para a boa execução dos projetos. E mais uma vez, usei cerca de 2 minutos e passo aqui para o meu colega. Sr. Arquiteto João Carlos Santos, tem a palavra. Muito obrigado. Sra. Deputada, eu não sei se vou conseguir responder a tudo e não queria deixar responder também às primeiras questões, embora elas não tenham muito a ver com esta questão em particular do que estamos aqui hoje a tratar. Relativamente à questão do financiamento, evidentemente que o PRR, tendo a verba que tem, é uma grande ajuda na área do património. É evidente que não esgota, mas há aqui um aspecto muito importante, é que liberta-nos o orçamento do Estado que continua a existir para outro tipo de intervenções que, de outra forma, não teríamos possibilidade. E, portanto, isso é uma componente muito importante. Ou seja, reforça-nos o orçamento de Estado, que se mantém mais ou menos na mesma, e até é superior, neste caso, e isso é um aspecto muito positivo. E, portanto, eu diria, aliás, eu costumo dizer, parafraseando aqui o saudoso Presidente Jorge Sampaio, e que, dito aqui na Assembleia, que existe mais vida além do PRR, e, portanto, nós continuamos a trabalhar, efetivamente, e para nós não vemos só as intervenções do PRR, portanto, o dia-a-dia da Direção-Geral do Património Cultural, eu falo pela Direção-Geral do Património Cultural, é um dia-a-dia em que, obviamente, tratamos muitos outros aspectos relativos ao património cultural e que são muito importantes para a sua conservação e reabilitação. Depois, uma informação só relativamente à carta de risco, eu que tive agora a oportunidade de confirmar, ela existe, está feita, não sei mais, não lhe consigo dar mais dados, mas efetivamente foi feito esse trabalho, está feita. Relativamente à questão dos atrasos, falou aqui em 2 aspectos muito importantes. Por um lado, a questão dos concursos desertos e, por outro lado, a questão dos preços superiores. Ou seja, são 2 aspectos, efetivamente, que constam do relatório e que são invocados por nós como uma das razões e como um dos principais fatores que contribuem para algum desvio relativamente àquilo que é o cronograma de execução. E, efetivamente, os procedimentos desertos verificam-se por várias razões. Primeiro, tendo em vista uma questão, é a especificidade da mão de obra. Por exemplo, temos tido alguma dificuldade na área da conservação e restauro. Tudo o que são projetos da área de conservação e restauro, temos aqui um aspecto muito importante, que é as empresas que concorrem aos projetos que lançamos não podem depois concorrer às obras. E são as mesmas empresas. E, portanto, muitas vezes temos este problema. E, portanto, temos tido muitos projetos, eu podia-lhe citar alguns, no Convento de Cristo, por exemplo, um projeto muito importante, já está felizmente resolvido, já temos, o primeiro procedimento ficou deserto, conservação e restauro dos claustros Dom João III e o claustro Santa Bárbara, que nos obrigou a rever o programa preliminar, no sentido de ajustar o preço que tínhamos, também o preço disponível. Tivemos que retirar componentes do programa preliminar para poder ajustar também o preço. Portanto, isto são vários fatores que entram aqui em jogo, digamos, relativamente a esta questão dos concursos desertos. Por exemplo, no Museu da Arte Antiga, a conservação e restauro da Capela das Albertas também ficou deserto. No Mosteiro dos Jerónimos, o projeto de conservação e restauro das fachadas do Corpo Sul também ficou deserto. Tudo projetos de conservação e restauro. Portanto, há aqui uma área complicada para nós e que, felizmente, estamos a conseguir, apesar de tudo, resolver. Também temos outros casos, como, por exemplo, o projeto para o Laboratório José Figueiredo, para nós é um projeto muito importante e que, efetivamente, o próprio projeto de arquitetura e de especialidades também ficou deserto. E isso tem a ver com outros fatores que têm a ver, muitas vezes, com aquilo que oferecemos aos projetistas como o valor máximo, o preço base que temos disponível.
não é? E o preço base que temos disponível tem a ver com o valor do investimento que também temos e, portanto, isso às vezes é um problema. Relativamente à outra questão que colocou, aos serviços dotados de mais trabalhadores, no caso concreto da Direção-Geral, e, portanto, o PRR, aliás, o princípio de fazermos os contratos interadministrativos de colaboração com outras entidades, nomeadamente com as câmaras, foi tendo como objetivo tentar, digamos, encontrar um conjunto de outras entidades que os pudessem ajudar a executar este PRR em tão pouco tempo, porque aqui o problema não se trata de executar, mas é o tempo de execução, portanto é um tempo muito curto, e portanto fizemos isso, fizemos os contratos interadministrativos de colaboração e temos as direções regionais também a trabalhar connosco, e portanto isso é um aspecto positivo, mas gostava de lhe chamar a atenção para um aspecto que fizemos e que provavelmente passou despercebido a muita gente, é que fizemos uma reestruturação cirúrgica orgânica da DGPC que permitiu dotar a DGPC de mais um departamento, o Departamento do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, exatamente para gerir este projeto, esta componente e, portanto, fizemos uma contratação também, reforçámos as equipas, estamos permanentemente a tentar reforçar algumas equipas, não é fácil, porque normalmente, como sabe, eu não vou falar disso agora, porque não hoje, o tema não é hoje, lançámos recentemente lançámos um concurso para 40 conservadores-restauradores, 20 para o Laboratório José Figueiredo e 20 para os museus, monumentos e palácios da DGPC, e isso é um reforço muito grande, uma componente muito grande, nesta perspectiva de também temos muitas intervenções no PRR na área da conservação e restauro, e evidentemente procuramos, dentro do possível, reforçar as equipas, porque há um trabalho muito grande que não tem só a ver com o PRR da cultura, mas com o PRR em geral e que sobrecarrega, evidentemente, todos os serviços públicos. Eu creio que posso falar pela globalidade dos serviços públicos. Eu creio que investimentos críticos era a última questão que tinha colocado. Pode ser que eu tenha uma oportunidade de falar noutra intervenção. Muito obrigado. Vai ter. Sr. Deputada Paula Santos, é uma interpelação à mesa. Era só para pedir, se fosse possível, se é possível facultar à Comissão a carta de risco que foi elaborada. Muito bem. No final, depois peço que entregue à Comissão e a Comissão fará chegar ao Grupo Parlamentar do PCP e a todos os grupos parlamentares. Sim. Vamos concluir esta primeira ronda pelos vários grupos parlamentares. Com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra a Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Diretor-Geral da Direção Património Cultural e a Diretora do GEPAC. Eu acho que, em relação à PRR, grande parte das perguntas já foram colocadas, não nos restam questões que mereçam a pena ser repetidas numa audição que já vai longa. Parece-nos até que, do ponto de vista da informação que estava disponível, esta audição teve o seu quê de extemporâneo, mas não é. Não fomos contra ela e, naturalmente, que é sempre oportuno acompanhar o PRR. Coisa diferente foi quando nós tentámos trazer cá uma destas entidades, no caso o GEPAC, por causa da aplicação do Garantir Cultura, que na altura o Partido Socialista chumbou essa audição, dizendo que não fazia sentido que uma entidade executora viesse à Comissão da Cultura prestar esclarecimentos diretamente e que esses esclarecimentos só cabiam ao Ministro da Cultura. Aparentemente, de acordo com o objeto e com o tema, já as entidades têm natureza diferente ou já nós as encaramos de forma diferente. Isto não tem nada a ver com os nossos convidados, tem a ver com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Ainda assim, eu não consigo deixar de perguntar, fora do âmbito do PRR e em modo assim lateral, se do ponto de vista do Garantir Cultura, se estão todos os apoios atribuídos daquilo que é o acompanhamento do GEPAC, que tem feito, e nós tivemos relatos de atrasos até há bem pouco tempo.
A última pergunta tem a ver precisamente com esta última questão que foi colocada, que é a contratação para as áreas do património e dos museus, por aí afora. Nós vimos recentemente, a propósito dos assistentes de sala de mais do que um museu, nem todos geridos publicamente, um deles é a Fundação EDP, que gera o MAT, dizer que a natureza do trabalho dos assistentes de sala é uma natureza precária e que essa é a cultura que está instalada nos museus e que, portanto, não vai ser a Fundação EDP. Foi essa a justificação que deu para os trabalhadores do MAT não terem acesso a vínculos permanentes, apesar de eles estarem lá, alguns deles, há muitos anos. E, portanto, o que eu pergunto, no caso, ao Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, é se subscreve este entendimento da Fundação EDP e se, por parte da Direção-Geral, no caso dos museus e do património, de todo o património que está sob a tutela desta Direção-Geral, se a precariedade ainda existe, se ainda é uma realidade, se os recibos verdes ainda fazem parte, digamos assim, do dia-a-dia destes trabalhadores e se vão abrir mais contratos, além dos conservadores, para outras funções. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Ficam feitas as perguntas, claramente fora do âmbito desta audição. Aliás, como a Sra. Deputada Joana Mortágua assim, o referiu bastas vezes, o que me leva a colocar que o Sr. Diretor-Geral e a Sra. Diretora-Geral só respondem se entenderem responder. Não são, estas questões são... Eu jamais irei cercear a capacidade dos seus deputados e das suas deputadas perguntarem o que entenderem dentro desta comissão. Foram eleitos e perguntam o que entendem. Agora, claramente, isto sai fora do âmbito da audição e, portanto, o Sr. Diretor-Geral responde se entender responder, se não responde a qualquer outra questão que não respondeu antes. Tem a palavra. Não, eu não quero deixar a Sra. Deputada sem responder a esta questão, enfim, de uma forma, porque eu há bocadinho referi os concursos dos conservadores, dos 40 conservadores restauradores, e não referi os 74 assistentes de sala que foram abertos anteriormente. E, portanto, nós estamos, evidentemente, a tentar reforçar os nossos quadros, também nessa área, que é uma área que nos preocupa muito, e por isso mesmo é que fizemos um concurso externo, que é uma coisa que já não acontecia. Aliás, salvo erro, andávamos a tentar esse concurso desde 2019 ou 2018, salvo erro. E, portanto, finalmente conseguimos abrir o concurso está a decorrer. Eu não lhe posso dizer quantos candidatos é que houve, mas houve muitos candidatos e, portanto, brevemente iremos dar os resultados e brevemente teremos um reforço significativo de assistentes de sala sem serem precários nos nossos museus, monumentos e palácios. Muito obrigado. Sra. Diretora... Senhora Deputada, realmente não é uma questão... Não venho preparada com dados, mas aquilo que eu lhe posso dizer é que, como sempre estivemos, nós estamos sempre empenhados na conclusão. Todos nós pretendemos que o projeto Garantir Cultura acabe. E, nesse âmbito, devo dar conhecimento, com certeza que tenho conhecimento, que o Sr. Ministro alterou, creio que a 28 de fevereiro, foi publicado um novo aviso para prolongar os prazos de execução dos projetos. Ou seja, restou-se um conjunto significativo que tinha ultrapassado o prazo. O Sr. Ministro, no âmbito desse aviso, portanto, determinou que poderia ser concluído até ao dia 31 de março. E, portanto, aqueles que se concluirão para além desse timing, naturalmente seguirão esse percurso. E pronto, relativamente a outros dados, como deve imaginar, para não cometer nenhum erro, não adianto. Muito obrigado.
Vamos terminar esta primeira ronda, voltando ao grupo parlamentar proponente desta audição. Tem a palavra do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Guilherme Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Das respostas que nos foram dadas nesta primeira ronda, retive como grandes constrangimentos vários concursos que ficaram desertos, o aumento de preços na ordem de 30% a 40% e um processo de litigância na plataforma de empréstimo de livros eletrónicos, que espero que seja o único que existe no PRR Cultura. Penso que só por si estes assuntos eram importantes e justificavam esta audição. Pergunto se vão conseguir executar dentro do prazo os concursos que ficaram desertos, se a complexidade das intervenções e a falta de empreiteiros vai comprometer alguns dos investimentos, e vou passar a abordar um outro assunto que é um dos calcanhares daqueles do PRR e, em especial, na área da cultura. Na dimensão estratégica da resiliência e coesão territorial, um dos objetivos é tornar o território mais coeso e competitivo através da requalificação de equipamentos culturais, reforçando a conectividade territorial do património, dos equipamentos e das redes culturais e facilitando a circulação pelo país da arte e de entidades artísticas. Quando 100 dos 150 milhões das verbas destinadas ao património cultural estão a ser investidos em Lisboa, fica em causa a coesão do território e a competitividade do país. Consideramos positiva a afetação de 150 milhões de euros para a recuperação e valorização do nosso património, mas lamentamos que não haja uma distribuição justa por todo o país. Neste sentido, gostaríamos de saber como vão atingir os objetivos e tornar o território mais coeso e competitivo através da requalificação dos equipamentos culturais, se está previsto algum plano para mitigar estes efeitos e para apoiar a requalificação do restante património cultural português espalhado pelo país. Como disse há pouco o Sr. Diretor, estas verbas do PRR iriam libertar os restantes verbas do Orçamento de Estado e, por isso, acho que era mais do que justo ter em consideração esta questão. E, por fim, como poderão ser apoiados os projetos das autarquias e do setor privado que também não foram contemplados neste PRR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Dou a palavra à Sra. Doutora Fernanda Soares Heitor e também ao Sr. Arquiteto João Carlos dos Santos para, agora em 2 minutos, responder às questões colocadas, formuladas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Eu creio que foi sobretudo a questão do património. Foi a questão do património. Bom, então, Sr. Deputado Guilherme Almeida, muito obrigado mais uma vez. Bom, esta questão dos concursos desertos, eu creio que é uma situação que nos surpreende a todos, quer dizer, não podíamos contar, são os casos, aliás, que eu referi, são exemplificativos das circunstâncias inesperadas e imprevistas que originam atrasos nos processos de contratação. Pois se nós não temos projetistas e que se repercutem naturalmente nos prazos globais de execução do PRR, nós estamos a tentar, ainda assim, porque vamos lá ver, nós temos um prazo global e depois temos as metas do tipo B, que são metas que são diferentes das metas A, porque não correspondem a desembolso, e, portanto, estamos a tentar ajustar essas metas do tipo B a estas novas realidades, não comprometendo o prazo global da execução do PRR. E, portanto, é isso que estamos a tentar fazer, que é tentar, digamos, fazer esse ajuste no prazo global e tentar ver se conseguimos executar o PRR dentro do prazo previsto. Na maior parte dos casos, eu devo dizer que temos alguma folga para o fazer e, portanto, estou esperançado que consigamos cumprir com o prazo global, até porque algumas metas eram anteriores a 2025, algumas eram em 2024 e, portanto, se a estrutura de missão nos autorizar a fazer essa reprogramação física e financeira, física, esta aqui sobretudo física e também financeira, porque se repercute depois na evolução do investimento,
se nos permitirem fazer isso, eu estou convencido que conseguiremos executar o PRR dentro do prazo previsto. A outra questão que colocou relativamente às questões da coesão do território e os planos para mitigar os efeitos, eu creio que já respondi a essa questão quando fiz referência à resolução do Conselho de Ministros portanto, nós somos uma entidade que estamos a executar o PRR e, portanto, não nos compete a nós, obviamente, fazer essa análise nem essa apreciação. Contudo, eu gostava de dizer o seguinte, da mesma forma que disse que o PRR é importante para nos libertar verbas do Orçamento de Estado, também é importante para libertar verbas dos outros fundos comunitários, nomeadamente do 2030, onde, evidentemente, todos estes investimentos iriam, naturalmente, buscar essas verbas. E, portanto, nessa perspectiva, ora, ainda bem que refere isso, os de Lisboa não, porque, efetivamente, Lisboa não conseguiria. Eu posso dizer que no quadro comunitário anterior, onde eu participei e onde tive, em algumas reuniões, para decidir quais eram os investimentos que se faziam, ou que eram para ser feitos no quadro anterior comunitário, no 2020, havia 7,5 milhões de euros para o património cultural e mais 7,5 milhões de euros para o património natural, para o conjunto, para a área metropolitana de Lisboa. Não, mas repare, 7,5 milhões de euros é praticamente nenhum projeto o Teatro Nacional São Carlos são quase 30 milhões. E, portanto, eu estou convencido, e estou mesmo convicto, de que as verbas do PRR libertarão verbas dos fundos comunitários e, portanto, a questão que colocou a seguir das autarquias e até dos privados, eu não conheço em pormenor quais são os regulamentos do próximo quadro comunitário, mas estou convencido que, nomeadamente as autarquias, poderão ir candidatar-se aos fundos que estão aí a ser apresentados e, portanto, estão a iniciar-se as reuniões agora e, portanto, estou convencido que será um aspecto muito, muito importante para libertar essas verbas do 2030. Muito obrigado, Sr. Arquiteto João Carlos Santos. Dava a palavra à Sra. Doutora Fernanda Soares Heitor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, também pretendendo responder a algumas questões que aqui referiu na sua última questão e que diz respeito à regionalização, designadamente, ou à distribuição regional. Permita-me referir aqui a sua medida relativa ao equipamento de 155 cineteatros e centros de arte contemporânea que estão distribuídos por todo o país. De facto, agora não tenho uma fotografia real, mas uma próxima oportunidade, quiçá, mas de facto é um número significativo. Eu não quero dizer, olha que não, mas de facto queria referir este aspecto. Depois, relativamente a eventuais questões que ainda possam decorrer da implementação das redes culturais e transição digital, eu gostaria de referir que, eventualmente, no que diz respeito à plataforma de empréstimos de livros, estamos a acompanhar a situação para percebermos o que é que devemos fazer e também, por outro lado, no que diz respeito à sua medida de digitalização da DG Lab, que também o primeiro concurso ficou vazio e depois foi lançado o segundo concurso e, portanto, estamos a acompanhar estas duas situações para definir o caminho a percorrer. Obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de ambos e pergunto aos grupos parlamentares se vamos ter uma segunda ronda com 2 minutos para cada grupo parlamentar, respondidos no final de forma global. Não vamos ter. Bem, então quero agradecer ao Sr. Arquiteto João Carlos dos Santos e à Sra. Doutora Fernanda Soares Heitor o facto de aqui terem vindo. A forma... Só um bocadinho que isto não acabamos ainda. Senhores deputados, ainda não terminamos. Nós vamos já suspender os trabalhos.
a forma com que responderam de forma clara a todas as perguntas. Julgo que foi uma boa audição e que, de forma geral, todas as perguntas foram respondidas, até mesmo aquelas que não faziam parte do âmbito da audição. Muito obrigado a ambos e continuação de bom trabalho. Senhores deputados, vamos interromper durante 2 minutos, voltamos já a seguir. Muito obrigado.